grupo de oposição na Venezuela, que se uniu contra a candidatura do atual presidente Nicolás Maduro, afirmou que houve fraude na eleição em que Maduro foi reeleito para um terceiro mandato. A declaração foi feita após o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, um órgão amplamente considerado alinhado a Maduro, anunciar sua vitória no início da madrugada desta segunda-feira, 29. Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, tem governado a Venezuela desde 2013. Durante seu governo, o país enfrentou uma grave crise econômica, com hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, e um êxodo em massa de cidadãos. Apesar dessas dificuldades, Maduro manteve o apoio de setores militares e de alguns aliados internacionais, como Rússia e China. Do outro lado, Edmundo González surgiu como o principal candidato da oposição nas eleições mais recentes. González é um político veterano e crítico ferrenho do regime de Maduro, prometendo reformas econômicas e políticas para tirar o país da crise. Ele foi escolhido para representar a coalizão de oposição depois que Maria Corina Machado, uma importante figura da oposição que seria candidata à presidência, foi impedida de disputar pela justiça venezuelana, também alinhada a Maduro. De acordo com o resultado oficial divulgado pelo CNE, Nicolás Maduro venceu a eleição com 51,2% dos votos, enquanto Edmundo González obteve 44,2% dos votos. No entanto, a oposição contesta esses números, alegando que González foi o verdadeiro vencedor, recebendo cerca de 70% dos votos. Maria Corina Machado anunciou esses números, baseando sua afirmação nas atas dos centros de votação, que teriam sido compiladas e analisadas pela equipe da oposição. Com a impossibilidade de Maria Corina Machado de concorrer, Edmundo González foi escolhido para representar a coalizão de oposição nas eleições. A oposição agora está organizando protestos e buscando formas de contestar os resultados oficialmente divulgados pelo CNE, afirmando que a vontade do povo venezuelano foi distorcida pelo processo eleitoral fraudulento. A situação política na Venezuela tem sido tensa e marcada por diversas controvérsias nos últimos anos. Nicolás Maduro, que assumiu a presidência após a morte de Hugo Chávez em 2013, tem enfrentado uma crescente oposição tanto interna quanto internacional devido à alegada corrupção, má gestão econômica e violações dos direitos humanos. As eleições presidenciais mais recentes foram vistas como uma oportunidade crucial para a oposição desafiar o regime de Maduro. No entanto, o processo eleitoral foi amplamente criticado por organizações internacionais e observadores independentes, que levantaram preocupações sobre a falta de transparência, intimidação de eleitores e manipulação dos resultados. Os apoiadores de Nicolás Maduro, por outro lado, afirmam que as eleições foram justas e que o resultado reflete a vontade do povo venezuelano. Eles argumentam que as alegações de fraude são uma tentativa da oposição de desestabilizar o governo e provocar uma intervenção internacional. Enquanto isso, a população venezuelana continua a sofrer com uma grave crise econômica, marcada por hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, e um êxodo em massa de cidadãos em busca de melhores condições de vida em outros países. A crise humanitária tem sido exacerbada pelas sanções internacionais impostas ao governo de Maduro, que também são um ponto de discórdia entre os defensores e críticos do regime. A comunidade internacional está acompanhando de perto os desdobramentos na Venezuela. Países e organizações como os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos, OEA, já se pronunciaram sobre a situação, com muitos condenando o processo eleitoral e pedindo novas eleições livres e justas. Outros, aliados ao governo de Maduro, como Rússia e China, têm apoiado os resultados e criticado o que veem como interferência externa nos assuntos internos da Venezuela. Diante desse cenário complexo, o futuro político da Venezuela permanece incerto. A oposição está determinada a continuar sua luta por uma mudança de regime, enquanto Nicolás Maduro e seus aliados prometem defender sua administração e acusam seus adversários de conspirar para derrubá-lo por meios ilegítimos. A tensão no país parece longe de ser resolvida, e a comunidade internacional continua a buscar maneiras de apoiar uma resolução pacífica e democrática para a crise venezuelana.